Fala, turma boa, tudo bem? Espero que com vocês estejam tudo bem para que a gente continue trilhando esse caminho de conhecimento sobre economia de empresa. Lembrando que a economia de empresa que a gente está tratando aqui é a gente entender como é que as firmas tomam decisões internas dentro das suas organizações, da sua produção, qual tecnologia utilizar e por que utilizar tecnologia X e não utilizar tecnologia Y. E também decisões sobre como atingir o mercado. E hoje vamos falar de uma estrutura de mercado que leva a firma a tomar a decisão, a estratégia, comportamentos dentro de uma estrutura de mercado chamada monopólio. Monopólio, como todos já devem ter percebido pelo nome, mono significa um, pólio significa, de origem grega, significa venda. Então, a venda de um só vendendo para o mercado. E só para ilustrar, não vamos tratar disso nessa aula, mas só para ilustrar, o contrário também é verdadeiro. A compra por um só. A gente chama isso de monopsônio. Monopsônio é a compra por um só, enquanto o monopólio é a venda por um só. Tá claro aí? Então vamos começar a nossa trilha entendendo o que é o ambiente de monopólio, né? Como é que esse ambiente empresarial se caracteriza? O ambiente de monopólio, a estrutura de mercado de monopólio, significa que uma firma individual, ela domina, vende para um mercado grande, relevante, né? Onde ela domina de fato tudo aquilo ali. Então essa é a perspectiva do monopólio. Lembrando que monopólio é o extremo oposto, o extremo mesmo, é monopólio, a venda de um só, é o extremo oposto da concorrência perfeita, onde nós temos muitas empresas, pequenas, do tamanho de átomos, quando olhamos para a constituição do mercado. Por isso que é concorrência atomística, né? Porque são pequenas. Individualmente, elas não conseguem, uma empresa individual não consegue alterar a estrutura do mercado, não consegue alterar os preços de mercado. Ela não tem uma estratégia definida porque ela toma preço no mercado. Enquanto no extremo oposto, o monopólio, ele está sozinho no mercado. É só ele que domina tudo naquele mercado. Então, esse monopólio, ele tem significados que vão além de estar sozinho no mercado. E vamos descobrindo ao longo dessa aula quais são os significados. Que significados são esses? Então, como eu já tinha falado, monopólios são firmas individuais que vendem para grandes mercados. A maioria dos monopólios são monopólios locais. E aí onde está? Grandes mercados, locais no sentido de ser uma região, um estado, um país. Então, locais nesse sentido, de ele dominar uma região, uma área e vender só para aquela turma ali. A curva de demanda é interessante isso, porque a demanda do mercado é do monopolista. Então, a demanda do mercado do monopolista, a curva de demanda do mercado, ou seja, o comportamento do consumidor que vai estar expresso de forma sintética na curva de demanda, ela vai representar o comportamento do consumidor do monopolista. E a firma tem um controle total sobre o preço. Não é bem assim, quase total. Por quê? Porque os consumidores possuem limites para gastos, a renda deles. Tem gente que não pode pagar aquilo que o monopolista cobra. Por isso que monopólios que são concedidos pelo Estado, como energia elétrica, gás, telefonia, são regulados pelo Estado. O Estado no sentido de organização da sociedade. E o que a gente chama de preços administrados. Por quê? Porque os preços administrados é uma forma que o Estado tem
de impedir, de regular que as empresas monopolistas de suas concessões cobrem preços abusivos, extorsivos até, para os consumidores, diminuindo o bem-estar. Por que diminuindo o bem-estar quando se cobra preços abusivos em monopólio? Porque a renda limitada, imagina, a renda limitada. Se o cara precisa da energia elétrica para sobreviver, veja alguns estados que têm problema de energia elétrica em algumas regiões, né? Então ele precisa da energia elétrica para sobreviver. Iluminar a casa, fazer alimentos, cozinhar alimentos algumas vezes. Então, e aí a concessionária, sabendo disso, sabe que o cara está dependente, o consumidor está dependente total, porque só tem uma fornecedora, aí ela vai e cobra um preço que vai consumir 80% do salário da renda do consumidor. É possível isso? Não. Então o Estado entra para que esse tipo de coisa não aconteça, né? Lembrando sempre, a empresa ela quer maximizar seu lucro. Ela vai alinhar o máximo possível as suas estratégias para que o lucro seja o máximo. Mas existem limites impostos pelo próprio mercado. No caso do monopólio, pelo limite da renda das pessoas. Mesmo que ele consumisse a renda de 100% da renda das pessoas, muitas pessoas não iriam poder comprar aquele produto, porque a renda dela não alcançaria o preço. Pois bem, dito isso sobre o ambiente empresarial do monopólio, essas características, vamos adiante para entender um pouquinho mais sobre essa estrutura de mercado. Eu trouxe aqui 2 exemplos práticos, né, de jornal, para que a gente entendesse que o monopólio ele vai além de que a simples característica da empresa única no mercado, de ser o extremo oposto da concorrência perfeita. O monopólio ele é uma forma de conduzir estratégia também. Veja só, o Fortnite, todo mundo deve conhecer o Fortnite aqui, jogo. A dona do Fortnite, a Epic, reclamando que o Google expulsou o Fortnite, por questões outras, do Google Play, e ela justifica dizendo que a posição de monopólio do mercado do Google permite isso, né? Em sistemas operacionais móveis, no caso, o Android. Ora, isso, a posição do monopólio deu ao Google como uma plataforma. Certo? Isso daqui, a ideia de plataforma e como esses mercados de 2 lados funcionam, isso aqui é outra aula. Mas nessa aula é só para mostrar o seguinte, que a ideia de monopólio vai além da simples conceituação teórica do extremo oposto da concorrência perfeita. Porque o Google, apesar de se comportar como monopolista, ele não é o único que detém plataformas em sistemas operacionais móveis. Tem a Apple também, né? A Nokia tinha, né? Então você tem outros tentando 2 grandes, a Apple e o Google, mas existem outros que também trabalham com plataformas próprias. Então ele não é o único e a gente não pode dizer tecnicamente que ele é monopolista, mas se comporta como tal. Então isso é importante. Isso é importante. Veja a Ipiranga, aí é outro sentido, a Petrobras é monopólio no setor de refinarias e o governo está pensando em privatizar algumas refinarias. Significa que quebra o monopólio de refinação de petróleo no Brasil. É o monopólio da Petrobras, permitindo que haja competição. Então, existe um monopólio também concedido pelo governo. Um monopólio de mercado e um monopólio concedido pelo governo. Mas quais são as fontes, né? Como é que isso funciona? Bom, existem fontes naturais e fontes que são construídas, criadas. De fato, a fonte natural também é criada pela própria estratégia que a empresa escolhe seguir, né? Então, quais são as fontes naturais? Economias de escala, economias de escopo, que já vimos no módulo 1,
né, na primeira parte de produção, tecnologia e custos, o que são economias de escala, o que são economias de escopo, o que são economias de complementaridades. Então, economia de escala, economia de escopo e custo dos complementares favorecem a criação de barreiras à entrada, impedem a entrada de novos concorrentes ou dificultam a entrada de novos concorrentes, garantindo poder de monopólio para algumas empresas. Né? Então, essas são as fontes naturais de poder de monopólio. Né? Voltando ao Google aí, a economia de escala dele é enorme, ele deve ter aí pelo menos 500 ou mais, né? 1 bilhão de usuários de Android. Ora, uma base dessa de usuário de Android, qualquer um quer vender na minha loja. E aí eu uso meu poder. Bom, eu cobro aí 20% do que você cobrar do seu faturamento na minha loja, né? O Google Play. Então, ou a Play Store, né? Eu cobro 20%. Eita, cara, bom, eu tenho 1 bilhão de usuários. E você pode vender para 1 bilhão de pessoas a partir da minha plataforma. Então, o poder de monopólio garante isso. E 1 bilhão de pessoas é uma economia de escala suficiente para ela vender, tem um volume de receita enorme, certo? Então, economia de escala. Se o dono do aplicativo fosse criar uma loja só para ele na internet, talvez ele não conseguisse atingir um mercado potencial de 1 bilhão de pessoas, por exemplo. Economia de escopo. O Google criou o Android para ser plataforma. Beleza, mas aí eu tenho uma loja e dou acesso. É uma portaria, é um acesso ao meu clube de aplicativos que rodam em Android. Então eu controlo e tenho um negócio paralelo, um outro negócio, e amplio o escopo do meu negócio. Não só a plataforma Android, mas também venda de aplicativos. Outro negócio dentro do mesmo canal de distribuição, que é o celular, né? O aparelho celular ou o móvel, né? A telefonia móvel aqui. Custos complementares. Play Store. Né? A Play Store, para existir, precisa de ter aplicativos para serem vendidos. Então é um complemento também. Então ele não pode cobrar indefinidamente. Ele pode, de repente, ter 1 bilhão de pessoas, eu tenho 100 mil, 200 mil aplicativos querendo ser vendidos na minha loja, eu cobro uma taxa pequenininha que impede que outro faça a mesma coisa mais barato. Cobro uma taxa mínima e eu tenho uma maior quantidade de aplicativos na minha loja de aplicativos, impedindo outros entrarem. Então, é assim que funciona a criação por meio das forças de mercado, a criação de monopólio por meio das forças de mercado. Mas eu tenho outra forma, a gente tem outra forma de ver também a criação de poder de monopólio, que é por questões mais institucionais. Patentes. Todo mundo que faz uma invenção, uma inovação, quer patenteá-la para ninguém copiar e vender como monopólio. Olha aí o monopólio aparecendo como uma coisa interessante, né? Patentes. Contratos. Eu tenho um imóvel grande, um terreno, um galpão, e não permito sublocação daquele imóvel. Eu quero o monopólio do imóvel para um locatário só. Então o locatário vai dizer, não, mas eu não uso todo o espaço. Não, você alugar para mim tem que alugar todo o espaço. Você não pode sublocar. Você não pode ganhar sobre o meu patrimônio. É um monopólio. É um monopólio. Então contratos amarrados fazem isso. Contratos exclusivos. Empresas de bebidas sempre fizeram contratos com distribuidores exclusivos, né? Agora que eles integraram verticalmente e têm as próprias distribuidoras, ou agora fazem contratos com os donos de bares e restaurantes, hotéis, para vender só aquela marca. Olha, eu forneço tudo para você, dou desconto, agora você só vai poder vender a minha marca, mas nenhuma outra. E aí tem um contrato, eu faço pintura, boto placa, faço tudo, mas você só vai vender a minha marca. Então isso também, a empresa exerce o poder de monopólio sobre aquele consumidor ali, intermediário, que é o bar, o restaurante, o hotel. E por último, colusão.
Colusão é uma organização de empresas que negociam preço para colocar no mercado ou dividem mercado. Olha, você fica no estado tal, não entra no meu estado, eu vendo sozinho aqui. É um acordo de cavalheiros, né? De cavalheiros, entre aspas, de cavalheiros, para atuar no mercado. Não deixa de ser. Entre eles não vão interferir na lucratividade do outro. É bom para o consumidor? Aí já é outro debate que a gente também vai tratar em breve aqui. E como eu vou gerir um monopólio? Como é que a gente vai trabalhar com a noção de poder de mercado? Veja, de novo, quando eu falo de monopólio aqui, eu não estou falando apenas do outro extremo da concorrência perfeita. Eu tenho um espectro de mercado, concorrência perfeita e monopólio. Os dois estão nos extremos. No meio, eu tenho algumas outras configurações de mercado, mas vamos trabalhar como estruturas. E vamos trabalhar com mais duas estruturas nesse meio aqui. Mas em um extremo eu tenho concorrência perfeita. No outro extremo eu tenho monopólio. Aqui, a gente já está flexibilizando a ideia de teórica apenas, de monopólio ser apenas o outro extremo da concorrência perfeita. Aqui, monopólio aparece como a capacidade da firma em poder cobrar o preço, diferente da concorrência perfeita, que a empresa toma o preço de mercado e não consegue ter seu preço próprio. No monopólio, a firma faz seu preço e cobra seu preço, mas existem regras para isso, né? Qual a regra? O céu não é o limite. O consumidor tem um limite de bolso para gastar com aquele bem ou serviço monopolizado, e isso impede e sinaliza para a firma não cobrar um preço exorbitante acima do razoável. Que preço razoável é esse? O que é esse preço exorbitante e como a firma toma a decisão para produzir e entregar determinado bem, determinada quantidade de bens ou serviços dentro daquele preço. Como é que ela faz isso? Tomando decisões baseadas na sua receita marginal e nos seus custos marginais. Vamos ver como aqui agora. Então vamos lá. Primeiro essa ideia de receita marginal do monopolista. Aqui vocês estão vendo dois gráficos. O primeiro gráfico, esse aqui, onde eu tenho a curva de demanda do monopolista em vermelho, a curva de receita marginal do monopolista em verde, o vetor de preços na vertical e o vetor de quantidades ofertadas no mercado na horizontal. Então, esse gráfico aqui, ele vai permitir que eu entenda como é que funciona a demanda, né, e a receita marginal do monopolista. Nesse outro gráfico, eu tenho a receita total do monopolista, né, e o comportamento da receita total na medida em que o monopolista vai colocando mais produtos no mercado. Então, o vetor horizontal de quantidades continua, e agora aqui eu tenho um vetor de faturamento total, de receita total, certo? Bom, vocês podem ver que os valores que estão aqui no vetor horizontal de quantidades estão também aqui nesse outro gráfico. Então, quando o monopolista vende 10, certo? A esse preço aqui, talvez 80, né? Ele tem uma receita de 800, e é 80 mesmo. Uma receita de 800, não é? Se ele vende 20 lá embaixo, né? Ao preço de 20. Desculpa, se ele vende 20 unidades, eu estou tratando aqui, 20 unidades, ao preço de 60, ele tem 1.200 de receita total. Veja, a receita está subindo aqui, né?
subindo, mas está subindo a taxas decrescentes. Ela está subindo e caindo devagarinho, né? Ela começa a cair aqui, né? Aqui é proporcional. 10 a 80, 800. 20 a 60, 1.200. Só que quando ele começa a aumentar a quantidade de produto, né? 20, 25, 20, 25, ele chega no limite da receita total. Mais que 25, ele começa a ter prejuízo se ele ofertar mais. Certo? Prejuízo no sentido de receber menos do que recebia nos anteriores. Então, a receita marginal, ou seja, esse pedacinho de receita adicional, frente a esse aqui que eu já tinha, ela é decrescente. Ela está diminuindo, né? Certo? E aí eu estou com a receita marginal negativa aqui, porque o que é a receita marginal negativa? É a derivada da receita total. Quando a receita marginal for zero, eu tenho uma elasticidade unitária. Ela está aqui, paralela ao eixo das quantidades, ao vetor das quantidades. A derivada, a receita marginal, está aqui. Certo? Então, é essa interpretação que o produtor faz. Será que o mercado está demandando mais? Será que se eu produzir um pouco mais, eu vou ganhar tanto quanto eu ganhei nas unidades anteriores? E ele vai tomando essa decisão até que a sua receita marginal seja igual a zero. Vamos lá. Mas qual é a produção ótima? Bom, eu não falei em produção ótima aqui, estou falando como é que ele toma a decisão. Ele olha a receita total e verifica se a variação ou o aumento de cada unidade que eu produzo, que ele produz, né, se a variação está compensando em termos de aumento de faturamento, aumento de receita. Né? E qual é o volume ótimo? É isso que a gente vai ver agora. Qual a decisão de produção ou a maximização de lucro em monopólio? Como é que eu tomo essa decisão? De maximizar lucro com uma produção também ótima. Existe uma regra básica. A regra básica é receita marginal igual a custo marginal. Quando o crescimento da minha receita se iguala ao crescimento do meu custo, opa, esse é o ponto que deu. Né? Naquele ponto ali, quando se cruzam, igualam-se receita marginal e custo marginal, é o ponto da decisão de produção. Como isso ocorre? Vamos ver agora. Imagine essa curva, essa reta negativamente inclinada, como a gente viu naquela reta vermelha no gráfico anterior, seja a demanda do monopolista. Essa outra reta, que tem uma inclinação 2 vezes maior do que a curva de demanda, é a receita marginal. Por regra, 2 vezes maior, você pode ter alguns ajustes, mas normalmente a curva de demanda, a curva de receita marginal, é 2 vezes, a inclinação dela é um pouco mais íngreme, 2 vezes que a curva de demanda do monopolista. Tem regra, tem cálculo no livro-texto, na literatura de microeconomia, se vocês lerem, vai ter lá uma demonstração provando isso. Uma curva de custo marginal para tomar a decisão, né? Como eu tinha falado, o produtor monopolista toma a decisão de produção quando o custo marginal for igual à receita marginal. Eu imagino que vocês já tenham identificado o ponto de produção aqui nessa figura, não? Custo total médio. Eu preciso saber para identificar o lucro real. O custo total médio é importante para saber o lucro, né? Então, eu tenho
a regra de bolso. A decisão de produção é quando a receita marginal é igual ao custo marginal. Está aqui. Eu imagino que vocês já tinham identificado isso, né? Eu tenho uma quantidade de monopólio sendo produzida. Por que quantidade de monopólio? Quantidade de monopólio porque ela é menor que a quantidade de concorrência perfeita. A quantidade de mercado de concorrência perfeita agregada. Lembrando o seguinte, eu estou comparando uma empresa porque ela é monopolista no mercado. Em concorrência perfeita, é a soma da oferta de várias empresas, como a gente viu na aula anterior, é a oferta de mercado. Geralmente não, por regra, a quantidade ofertada em monopólio, numa estrutura de mercado monopolista, é menor do que em concorrência perfeita. Por quê? Porque em concorrência perfeita, o preço é igual à receita marginal. Aqui não. Aqui não. A receita marginal é uma coisa e preço é outra. Por isso que o preço é o rebatimento, é a projeção da curva de demanda das quantidades de monopólio. Tá aqui, é. Esse é o preço de monopólio, que é mais alto que o de concorrência perfeita. Ele não é igual à receita marginal. Ele não está aqui embaixo. Esse preço, se o preço fosse aqui embaixo, seria o preço em concorrência perfeita. Mas o preço está lá em cima. Então esse é o preço de monopólio. Aqui é o lucro. Custo total médio. Esse é o lucro do monopólio. Se eu considerar a diferença entre o preço de monopólio e o preço de concorrência perfeita, que seria esse preço aqui, imagina o tamanho do lucro dos caras. Né? Mas como eu levo em consideração o custo total médio, obviamente, o monopólio tem custo de produção, de distribuição, né? Esforço de vendas, etc. Então, eu tenho um custo total médio aqui que me dá esse volume de lucro mais comportado, que não essa diferença toda aqui, que seria essa área maior. Mas vamos ficar só nessa área verde aqui. Esse a gente considera como lucro, certo? Bom, aqui a gente tem a decisão de produção ou de maximização do lucro do monopólio com a regra de receita marginal igual ao custo marginal, como sendo a definidora da quantidade de monopólio e o preço de monopólio. Tá claro? Muito bem. A gente pode fazer uma brincadeira aqui com isso, né? Então, receita total é o quê? Preço vezes quantidade. E eu tenho um custo total. É uma equação. Se eu dividir tudo pela quantidade produzida, deixar tudo em termos médios, né? O pessoal gosta de média, então deixar tudo em termos médios e brincando aqui com álgebra, né? Simplificando essa equação, eu chego nessa relação aqui em que o lucro, né, ele é igual ao preço menos o custo médio vezes a quantidade, porque o custo médio aqui é o custo total dividido pela quantidade. Então eu posso ter só o valor do custo médio, posso ter o preço e com isso achar direto o lucro, caso eu não tenha o custo total. É só um cálculo alternativo para a gente ver como é que a gente calcula aquele pedacinho ali, aquele pedacinho verde, né? Que a gente viu aqui do lucro. Pois bem, como é que eu faço um exemplo numérico disso? Então, por estimativas econométricas, estudo de custo, estudo de preço, estudo de demanda, a gente chega a essa conclusão aqui. A curva de demanda do monopolista, demanda inversa, é P igual a 10 menos Q. O custo total dos caras, do monopolista, 6 mais 2Q. Tudo em função da quantidade. O preço em função da quantidade. Por quê? Na curva de demanda de cima, o preço é em função da quantidade. Porque eu vou ajustando a quantidade para não ter prejuízo, não perder, não ter receita marginal negativa. Eu vou ali, ajustando. Então, por isso, preço
ele está em função da quantidade e o custo também em função da quantidade, porque eu também regulo o que eu vou produzir, dado uma curva de custo em U, não é? Qual o produto ótimo? Qual a quantidade ótima a ser produzida? Substituo, né? Então, assumo que receita marginal é igual a 10 menos 2Q. Ora, por que 10 menos 2Q? Porque receita marginal é a derivada da receita total. Receita total, preço vezes quantidade, ou receita total, fazer aquela cálculo alternativo do lucro. Tá lembrado que a gente chegou a isso, mais ou menos isso aí, né? Menos que eu usava o receita total, o preço menos o custo médio. Mas a manipulação algébrica é similar. Eu faço aquela manipulação algébrica e derivo. A derivada me dá a variação da receita total, que é a receita marginal, que é essa conta aqui. Eu derivo também o custo marginal depois para maximizar. Mas por enquanto, receita marginal, custo marginal, derivando, né? Derivando isso aqui, certo? Receita marginal igual ao custo marginal. Chego a isso aqui, né? Receita marginal igual ao custo marginal, onde o que? A quantidade ótima, produto ótimo, 4 unidades. Qual o preço? Substituo 4 lá em cima, 6 unidades monetárias. Qual o lucro? Receita total menos custo total, 10 unidades monetárias. Então, esse é um exemplo numérico de como a gente usa e como a gente chega naquelas quantidades, preços e lucro para o monopolista. Tudo isso no curto prazo. E olhando para frente, ajustando no longo prazo, nada muda, a menos que a fonte de poder do monopólio seja eliminada. Monopólio, ele não tem entrada de empresas, ele cria barreiras à empresa, à entrada de firma. Barreiras à entrada. E isso significa, esse impedimento garante a ele, no longo prazo, a mesma taxa de lucro, margens para cobrar lucro, para cobrar os seus preços. Ela mantém as estratégias, né? Assim a gente pensa que o monopólio ele pode ser menos dinâmico. Às vezes sim, às vezes não. Isso é outro debate, mas nem sempre o monopólio é estático, do ponto de vista de mudança de mercado, né? As Big Techs, um exemplo rápido, as Big Techs. O Google, que a gente vem falando o tempo inteiro, ele não nasceu grande, nasceu numa garagem. E hoje funciona como monopolista, entendeu? Então, as condições mudam e as firmas vão se estabilizando e vão alterando a sua estrutura de mercado. Mas isso não é objeto de análise desse tipo de tratamento analítico que nós estamos vendo, né? Isso é outro. Então, de todo jeito, de toda forma, para essa teoria, no longo prazo, a não ser que a fonte de poder do monopólio mude, não tem ajuste como tem concorrência perfeita. Mas aí você tem o governo, o regulador, para evitar aquela apropriação máxima da renda do consumidor, reduzindo o bem-estar do mercado, reduzindo o bem-estar da sociedade. Então, normalmente, os preços, normalmente não. Sempre, preço em monopólio é maior que o preço em concorrência perfeita. Maior que o custo marginal. Maior que o custo marginal. Por que o preço em concorrência perfeita é igual ao custo marginal para a firma maximizar? Essa é uma pergunta interessante. Por que o preço em concorrência perfeita é igual ao custo marginal e a firma maximiza? Porque o preço em concorrência perfeita é igual à receita marginal. Se no monopólio eu tomo decisão baseada na receita marginal igual ao custo marginal, então eu posso dizer que o preço em monopólio
que é diferente de receita marginal, diferente da concorrência perfeita, ele vai ser maior sempre que o custo marginal, né? Pouca produção para preços mais altos. Eu coloquei muito altos, mas mais altos. E tem um peso morto que o monopólio carrega, que é a ineficiência do monopólio. Ou seja, como eu trabalho com margem, com gordura, e eu entrego menos do que a demanda, eu cobro mais, e aí eu entro um pouco mais na renda do consumidor, reduzindo o bem-estar. Graficamente, esse negócio fica mais ou menos assim, ó. Como a gente já viu, a firma maximizar, né, decide produzir quando o custo marginal é igual à receita marginal, rebatendo na demanda, eu tenho um preço de monopólio, uma quantidade de monopólio montadinho aí, funcionando, e o cara produzindo, mas a sociedade perde, porque o preço competitivo, como a gente tinha falado antes, ele está aqui embaixo, ó. Esse é o preço competitivo, que é o preço igual ao custo marginal, certo? Esse aqui é o preço igual ao custo marginal, igual à concorrência perfeita. Esse aqui é o preço de monopólio. Se produzisse aqui custo marginal, o custo marginal não sobe aqui, né? Se eu produzisse igual ao custo marginal, a quantidade ofertada em concorrência perfeita, né, ela seria aqui. Se esse mercado tivesse concorrência perfeita, ela seria aqui. Mas como esse mercado que nós estamos analisando está em monopólio, ele está com a quantidade aqui. Uma quantidade menor que a quantidade de concorrência perfeita, né? Com um preço mais alto que o preço em concorrência perfeita. E aí eu tenho toda essa área aqui que não é apropriada nem pelo consumidor com preços mais baixos, nem pelo produtor com preço mais alto. Isso aqui é o tamanho da ineficiência do monopólio. Certo? Esse é um problema, porque quando existe um peso morto e o governo só olha para a oferta, você penaliza o consumidor por ele ter que pagar mais caro. E aí o governo às vezes entra com algumas estratégias de não permitir que os monopólios cresçam demais. Ou os próprios monopólios, que a gente vai ver mais na frente em outra aula, ele discrimina preços, ou seja, tenta se apropriar desses preços, desses valores de lucro, possibilidades de lucro que estão aqui, né, com preço diferenciado para diferenciados segmentos de mercado. Aqui é um segmento de mercado só, um tipo de produto só, um produto homogêneo que o monopólio cobra e termina incorrendo em peso morto ou ineficiência da estrutura de mercado em monopólio. Né? Como falei, peso morto. Argumentos a favor do monopólio. Existem. A gente já falei sobre a questão da patente, né? Então, as economias de escala, por exemplo. Imagina uma empresa de energia elétrica. A gente só pode ter uma, porque é muito caro o investimento para você passar fiação, poste, distribuição. É muito caro. E se tivesse mais de uma ofertando com a mesma coisa, tendo que fazer o mesmo investimento, os custos médios iam ser altíssimos, porque eles iam atender parcela diferente da população, tinha que estar nos mesmos lugares, e isso ia gerar um aumento, os custos médios iam lá para cima, porque não conseguiria diluir os custos fixos, que eles precisam manter, por serem enormes. Então, os monopólios naturais, eles terminam beneficiando, porque mesmo que seja caro, às vezes a gente nunca está satisfeito com o preço da tarifa de energia elétrica, da tarifa de água, de saneamento, e dos preços dos planos de telefonia, mas se tivesse muita empresa, poderia ser mais caro, né? E incentiva a inovação, aquela questão da patente e tal, tem toda uma lógica ali de permitir um monopólio temporário para que os custos da inovação, do esforço de inovação seja cobertos e
a margem de lucro mais alta por estar em monopólio, o dono da patente, incentive a ele continuar inovando. Então, existe uma lógica de manutenção do monopólio e também uma lógica de você fazer conta de custo-benefício. O custo do monopólio é menor do que os benefícios, beleza. Se o custo for maior, do ponto de vista do bem-estar, então ele tem que ser repensado. Né? A estrutura de mercado tem que ser repensado e isso quem faz é a intervenção estatal. Bom, como a gente já fez em concorrência perfeita, né? Finalizando aqui essa aula de monopólio, a gente pode identificar a estrutura de mercado e monopólio usando essas 3 perguntas. Né? Quantos vendedores ou compradores existem nessa indústria? Se eu tiver, eu vou analisando a minha indústria, o meu setor industrial, na prática. Quantos compradores e vendedores? Bom, se for monopólio, você só vai ter 1 ou 2 ou poucos, porque vai ter poder de monopólio. A gente vai ver depois quando tem muito poder de monopólio com 3, 4, 5 vendedores que aí é uma estrutura de mercado chamada oligopólio, mas que tem característica de monopólio. Por isso que eu estou falando muito que... Né? Mas normalmente o monopólio canônico, tradicional, ele só tem 1. Né? Produto predominante nessa indústria é uma commodity? Sim. Normalmente o monopólio canônico, ele só produz um tipo de produto. A Petrobras, petróleo e refino de petróleo, gasolina, alguns derivados, mas normalmente é aquilo ali. Produto homogêneo. A gasolina do posto BR é o mesmo do posto Shell, de outra marca. Então, é homogêneo. É simples e barato entrar nessa indústria? Geralmente, o monopólio não é simples, tampouco barato. Por quê? Porque tem altas barreiras à entrada. Então, são essas perguntas que vocês têm que fazer para identificar a estrutura de mercado em que sua empresa está, para então você identificar quais as estratégias comuns que podem ser utilizadas e você gerir bem, estrategicamente, sua empresa dentro do mercado que você está, diante da concorrência que você enfrenta. É isso aí, muito obrigado e espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Tá aqui no Sururu Talks, dê um joinha lá sobre o vídeo e se inscreva no canal, sempre vai ter atualizações com novas aulas. A gente vai continuar esse curso, existem outras aulas de economia de empresa. Espero que vocês tenham gostado e quero ver vocês na próxima aula, que a gente vai tratar de concorrência monopolista. Né? Vai ser interessante. Tchau, tchau!